Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso canal da obra na Amazônia. Eu sou Jeremias Castillo, da Igreja em Boa Vista, Estado Roraima. Estou aqui para dar continuidade ao nosso programa Livro na Minha Mão. Dessa oportunidade desse livro maravilhoso, Um Exército de Vencedores, aliste-se já, do nosso irmão Pedro Dong. Vamos compartilhar hoje algumas porções do capítulo número 4, que tem por título O Sedutor de Toda a Terra. Mas antes de entrar na mensagem, eu queria ler apenas uma porção de outro livro que diz assim: para obter vitória em uma batalha, é importante conhecer bem quem é e como age o inimigo. E falando disso, a Bíblia também nos diz, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, porque não ignoramos as suas maquinações. Versículo 10 dessa mesma porção diz, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Graças ao Senhor, nós temos a palavra do Senhor, o Senhor é do nosso lado, e por isso nós podemos ser, sim, vitoriosos. Mas é preciso, irmão, conhecer quem é e como age o nosso inimigo. Entrando no capítulo 4, o sedutor de toda a terra, vamos entrar no versículo 19 de Apocalipse 12, que diz assim. Eu vou ler na versão restauração. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Também eu quero ler uma porção dessa passagem, agora na versão King James atualizada. Mostra que o inimigo, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que também tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Quero destacar aqui que esse inimigo, ele tem uma capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele já fez isso no mundo de outrora, conseguiu enganar aos anjos e algumas pessoas, e hoje quer nos enganar também. É por isso que nós precisamos identificá-lo para que ele não ganhe vantagem sobre nós. O termo usado aqui para descrever o inimigo, que é diabo e Satanás, por um lado, diabo significa acusador e caluniador. Por outro lado, Satanás significa adversário, porque ele, por um lado, ele nos acusa, né? Por outro lado, ele adversa o plano de Deus. Ele é contrário a Deus. E, na verdade, irmão, não estamos lutando com qualquer inimigo. O nosso adversário, ele é muito sutil, ele é muito poderoso e muito sagaz. E ele tenta nos enganar. Talvez o termo sedutor lhe pareça um pouco positivo, né? Porque diz que ele é sedutor de toda a terra. Mas ele é uma pessoa que usa de mentira, né, para enganar as pessoas. Ele seduz, ele cativa, ele atrai, através de engano, as pessoas para que possam se unir a ele. Senhor Jesus, vamos ver então a origem desse inimigo nosso. Em Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, nós podemos ver um relato que mostra a origem desse inimigo. Diz assim no versículo 12: ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro, e disse-lhe: assim declara o Senhor Deus, tu eras o modelo da perfeição, repleto de saber e magnífico em beleza. Nesta passagem, amados irmãos, é mencionado o rei de Tiro, que na época era
Etibaal 2, segundo, né? Etibaal segundo, mas a profecia aqui não está falando exatamente dele, mas sim se refere a Lúcifer, que foi o arcanjo superior que se rebelou contra Deus. Queremos então destacar aqui, detalhar alguns aspectos, né? Falando desse arcanjo, que são mostrados nessa passagem. Por um lado, diz que ele foi criado segundo o modelo da perfeição, segundo o protótipo da perfeição. E nós sabemos que um modelo, um protótipo, ele serve para reproduzir em grande escala, em grande massa, algo. Por outro lado, disse que ele é repleto de saber, cheio de conhecimento. E nós sabemos, irmãos, que o conhecimento, ele envanece. Por outro lado, disse que é magnífico em beleza. E também disse que esteve no Éden. Senhor Jesus. Também ressalta nessa passagem que perfeitas pedras preciosas adornavam a sua pessoa. E menciona essas pedras, né? Como sárdio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. E todas essas pedras realmente, irmão, mostram ou expressam, representam as capacidades, os dons, as habilidades que ele recebeu da parte do Criador para que ele pudesse desempenhar a função para que foi criado. Também nessa passagem podemos ver que seus engastes e guarnições e outras joias eram feitas com ouro puro. Tudo foi preparado para ele no exato dia em que ele foi criado. Esse arcanjo teve uma criação, na verdade, irmão, muito especial. E isso é devido à incumbência, o grado de importância da incumbência, essa incumbência tão especial que Deus lhe dera para que ele desenvolvesse para Deus. Deus lhe confiou, né, o governo do mundo de outrora. E Lúcifer, ele era adornado com essas pedras preciosas. E isso aí indicava, irmão, indica para nós que ele exercia uma função de sacerdote de Deus. Assim como no Antigo Testamento, né, o sacerdote, o sumo sacerdote, eles levavam 12 pedras preciosas engastadas nas vestes sacerdotal. Isso está em Êxodo capítulo 28, do versículo 17 ao 21. Dessa mesma maneira, isso mostra que Lúcifer, ao ser adornado com essas pedras, ele tinha o encargo de ser sacerdote de Deus. E os engastes e as guarnições e outras joias feitas com ouro puro, posteriormente foram usadas por reis e príncipes. O que significa que ele, irmãos, não apenas tinha o papel, a função de ser sacerdote de Deus, mas também de príncipe de Deus. Vamos ler no versículo 14, que diz assim: além disto, foste também ungido como querubim guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estiveste também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre as pedras resplandecentes. Esse arcanjo foi criado e ungido, irmão, para se tornar querubim guardião, como nós vemos no exemplo de Êxodo capítulo 25, no versículo 22, né? Ali nessa passagem nós vemos 2 querubins no Santo do Santo sobre a Arca da Aliança, que representam os guardiães da glória de Deus. Ele também esteve no Monte Santo, esse arcanjo, né? Esteve no Monte Sagrado de Deus, onde está o trono de Deus.
e caminhava entre essas pedras resplandecentes, lugar onde só tem acesso quem tem a proximidade de Deus. Isso mostra que ele era muito próximo de Deus, que ele era ali sempre com Deus. No versículo 15 diz: naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus, ouça bem, sentimentos e atitude. Nessa versão King James, eu quero destacar essas duas frases: sentimentos e atitude. Um sentimento gera uma atitude. Os nossos sentimentos geram atitudes. E foi através dos sentimentos dele que foram produzidas as suas atitudes. Disse aqui que naquele tempo em que ele estava na presença de Deus, que era aí um ministro, sacerdote de Deus, príncipe de Deus, ele era perfeito e irrepreensível em seus sentimentos e atitude, desde o dia em que foi criado até que se observou malignidade nele. No próximo ponto, nós vamos ver que ele tinha um comércio clandestino. E isso está baseado no livro de Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 16, que diz assim: por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra enchestes teu coração de arrogância e de brutalidade. E pecaste por esse motivo, eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. Mostra que seu coração, por causa da sua formosura, por causa da sua beleza, por causa daquilo que Deus havia dado para ele, que foi para ele desenvolver a sua função que Deus lhe dera, ele se corrompeu. Seu coração se encheu de orgulho e de arrogância e de maldade. Irmão, nós podemos ver, então, aqui uma grande alerta para nós. No coração, ele é enganoso. E ali se produzem sentimentos negativos, muitas vezes, que geram atitudes negativas. Quer dizer, então, as atitudes são geradas por meio dos sentimentos no coração. Um dia, amados irmãos, a ambição subiu à cabeça desse arcanjo. E ele começou a querer ser igual a Deus, a disputar um lugar junto à autoridade de Deus. Assim, ele começou a desenvolver seus próprios negócios em toda a terra. Na verdade, irmãos, Deus tem um negócio. Esse negócio a Bíblia chama de economia de Deus, economia divina, que significa o plano de Deus, o propósito de Deus. Mas Lúcifer, por ter sido criado cheio de sabedoria, achou que ele também poderia ter sua própria economia, quer dizer, seus próprios negócios, e criar seus próprios propósitos, alheios aos propósitos de Deus. Assim, ele começou a fazer comércios. É importante essa palavra, vamos detalhar a palavra comércio, que a Bíblia mostra, né? Que pela multitude dos seus comércios ele profanou seu coração. O que representa então o comércio? Nós sabemos, irmãos, que um comércio implica a troca de um produto ou uma mercadoria, né? Obtendo um lucro. Sempre há uma margem de lucro, um benefício em troca desse produto. Esse arcanjo inventou o comércio e foi negociando adeptos, né, para que tivesse um grupo grande, grupo de seguidores, de aliados, a seu favor,
a fim de executar aquilo que intentava fazer. O que na verdade ele queria, irmão, era derrubar a autoridade de Deus. Senhor Jesus. Por isso é um alerta para nós. Precisamos saber que o inimigo ele trabalha dessa maneira, buscando obter seguidores, ganhando adeptos, pessoas que são do mesmo pensamento, da mesma intenção, para que se unam a ele no seu intento de derrubar a autoridade de Deus. Ele criou o comércio, ele dá algo em troca de outra coisa, ele oferece, ele seduz para ganhar seguidores. Ele criou seus próprios negócios, ele criou seus próprios comércios, seus próprios propósitos, seus próprios planos, sua própria vontade, alheio à vontade de Deus. Em contraposição, nós vemos, irmãos, o Filho de Deus totalmente diferente. Cristo se tornou um homem, e ele veio para a terra e se tornou um homem humilde, manso, submisso, obediente, e tudo o que fazia era por causa da vontade do Pai. Inclusive, nós temos uma passagem que registra uma oportunidade em Lucas 2,49. Ele desapareceu dos pais de Maria e José e eles estavam procurando Jesus. Aí quando eles ouviram, ele estava pregando a palavra, ensinando a palavra. Aí eles reclamaram para ele porque ele tinha assumido, porque ele não tinha avisado. E o Senhor Jesus respondeu, ainda adolescente, dessa maneira. Versículo 49 de Lucas 2. Ele disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que devo tratar dos negócios do meu Pai? Então nós vemos aqui nessa afirmação de Jesus algo totalmente, uma pessoa totalmente diferente àquele arcanjo, a Lúcifer. Lúcifer, ele quis ter seus próprios negócios, fez seus próprios comércios, seus próprios negócios, seus próprios planos, sua própria fama, sua própria vontade. Mas Jesus não foi assim, irmão. Então nós vemos dois modelos. Em Lúcifer, o arcanjo, nós temos um protótipo, um modelo. Mas em Jesus nós temos outro modelo. Jesus, ele foi obediente ao Pai, foi totalmente submisso. E ele se ocupava, invertia seu tempo no negócio do seu Pai. Que o Senhor possa trazer clareza a nós e nos leve a nos envolver na obra do Senhor. Que nós possamos ter discernimento e não cair na cilada do inimigo, na sedução de querer fazer os nossos próprios planos, nossa própria vontade, nossos próprios negócios. Dessa maneira, tendo seus próprios negócios, seus próprios planos, na verdade, ele se autoproclamou, autopromocionou. E, irmão, nós sabemos que autopromoção é o caminho para a queda. Isso aí foi a base da queda daquele arcanjo. Tudo que Deus tinha dado para ele, ele foi criado, e o Criador deu para ele habilidades, talento, capacidade, beleza, formosura, sabedoria, conhecimento. Mas por causa de tudo que Deus tinha dado para ele, ele se enalteceu no coração, ele se ensoberbeceu, se enorgulhou e quis fazer a autoridade de Deus para ele. Então nós vemos, irmãos, que é um exemplo para nós de advertência. Nós não podemos, na obra do Senhor, pretender fama, elogios, sucessos. Mesmo se isso vier, nós precisamos rejeitar e nos manter humildes. Porque a autopromoção é o caminho para a queda. O próprio Deus realmente expulsou a Lúcifer de meio da glória das pedras fulgurantes.
O que quer dizer que ele caminhava na glória de Deus, onde Deus habita, onde Deus tem seu trono. Ele andava ali. Mas ele não se conformou com isso. Ele almejou mais. Ezequiel 28:17 disse o que aconteceu realmente com esse arcanjo. Vamos ver. Disse assim: o teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da tua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Irmão, vemos que Deus tratou severamente com aquele ministro, com aquele arcanjo. Deus não tolera a soberba, Deus não tolera o orgulho e Deus não tolera a rebelião. Toda aquela beleza impressionante, a formosura, a sabedoria, levou aquele ministro, aquele arcanjo, se corrompeu seu coração e se rebelou contra Deus. Deus o lançou fora, e não somente o lançou fora, diz que ele fez dele um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Deus fez dele uma advertência para todos nós que servimos ao Senhor, para todo que é rei, para todo aquele que é governante, do que pode acontecer se nós seguimos o orgulho e a soberba. A beleza e a formosura desse arcanjo era impressionante, amados irmãos, e por isso ele se tornou orgulhoso, altivo e soberbo. Não devemos considerar a beleza das coisas que temos, o que Deus tem nos dado, que isso pode nos levar ao orgulho, à altivez e à soberba. Ele também se corrompeu por causa da sua sabedoria e esplendor e da sua fama. Ó Senhor Jesus. Irmão, esse arcanjo, ele é, na verdade, muito astuto. E, na verdade, nós não estamos fazendo uma guerra exterior com armas físicas para lutar contra esse inimigo. Ele é muito sutil e ele está em lugares que nós até nem pensamos, nem imaginamos. Na verdade, com a queda do homem, né? Por ele ter desobedecido a Deus, transgredido a palavra de Deus, deu a oportunidade ao homem, lá em Gênesis 3, de que Satanás injetasse dentro da humanidade a natureza pecaminosa. O que significa que ele tem um aliado dentro de nós e que muitas vezes, irmãos, alcança vitória sobre nós, utilizando essa natureza pecaminosa. Toda vez que nós nos deixamos enganar pelos desejos da carne, agimos pela carne, vivemos na carne, nós estamos caindo no engano desse arcanjo. Por isso, irmãos, devemos ter cuidado com a fama, com o homem caído que está em nós, porque ele gosta de fama, e essa fama nós sabemos que veio do arcanjo que se rebelou contra Deus. Devemos cuidar-nos da autoexaltação, da autopromoção, dos holofotes, né? Tipo um palco, um cenário, né? Eu usado aquele refletor para iluminar, focar só uma pessoa, só um artista. É o artista principal. Bom, nós devemos nos cuidar de querer ser o foco, de querer ser o modelo, de nos mostrar. Porque isso pode nos levar, com certeza, à queda. É o mesmo princípio desse arcanjo. E ele usa essa estratégia para nos seduzir, para nos levar à queda. Ele nos
seduz com fama, com glória, com sucesso, com autoexaltação. Para quê? Para que nós também tenhamos queda. Que o Senhor nos salve, o Senhor nos guarde, nos mantenha sempre humildes. Amém? Senhor Jesus, não devemos buscar fama, glória, nem devemos almejar nada em troca do nosso serviço ao Senhor. Devemos nos manter sempre humildes, sempre obedientes, sempre buscando manter a presença do Senhor. Na parte final do versículo 17, vemos que Deus fez o que Deus realmente fez, desse arcanjo, e mostra que fez um exemplo para todos os que quiserem seguir o mesmo caminho da arrogância, da soberba, da violência, de fazer troca para fazer adeptos, para aqueles que buscam fama e autoexaltação. Senhor Jesus, vemos que fez dele um exemplo, uma advertência do que Deus faz com aqueles que são soberbos. Na verdade, irmão, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Louvado seja o Senhor pela graça do Senhor que nos sustenta. Amém? Não podemos, irmãos, ser iludidos pela beleza ou formosura, também pela sabedoria. Se em nós existe alguma beleza, alguma formosura, alguma sabedoria, se existe alguma beleza no que fazemos, na sabedoria do nosso serviço, tudo isso é porque Deus nos deu. Mas devemos ter muito cuidado, porque isso foi dado para servir a Deus, não para nós exaltarmos e fazer os nossos próprios planos. Amém? Senhor Jesus, no versículo 18, diz assim: por meio dos teus muitos atos malignos e pecaminosos, e de tua injustiça e desonestidade, nos negócios e comércios profanastes até os teus próprios locais sagrados de culto. Por isso fiz sair de ti mesmo um fogo tal que te consumiu e te reduzi a cinzas jogadas ao chão, à vista de todos quantos estavam contemplando todos estes acontecimentos. Vemos a maneira severa em que Deus tratou com Lúcifer. E na verdade, irmão, nosso Deus é fogo consumidor. Devemos ter temor de agir da maneira em que ele agiu, porque Deus é severo. Deus não tolera nenhum tipo de sentimento que nos leve a ter tipos de conduta semelhante a esse arcanjo. No versículo 19 ainda disse: todas as nações que te conheciam estão apavoradas com a tua presença. Contudo, chegastes a um fim horrível e jamais subsistirás. Foi a sentença, a condenação de Deus sobre ele, o juízo de Deus sobre ele. E falando disso, eu quero ler uma nota da versão King James, que está aqui na página 57 do livro. Disse assim: em sua arrogância e absoluta crueldade, o rei de Tiro é semelhante àquele anjo que era revestido de glória, mas caiu até as profundezas por causa da sua soberba. Descreve com propriedade a origem e natureza de Satanás. O rei tirano é retratado como um sacerdote majestoso, plenamente vestido a rigor e ornado, versículo 12 e 14, a fim de guardar o lugar santo de Deus. As 9 pedras estão entre as 12 usadas pelo sacerdote tradicional. O texto profético compara o rei de Babilônia à pessoa de Lúcifer, estrela da manhã. Naqueles tempos já circulava entre os povos a história de um anjo perfeito entre os mais gloriosos diante de Deus, que, ambicionando elevar-se acima
do nível que o Senhor lhe confiara, foi precipitado à destruição. Ó Senhor Jesus. Vamos ver então qual que era a intenção de Lúcifer. Isaías 14, versículo 12 ao 14, disse assim: Como foi que caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como fostes atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Aqui vemos então a origem do nome Lúcifer, que significa estrela da alva, ou filho da aurora. No versículo 13 ainda diz assim: Afinal, tu costumavas declarar em teu coração: hei de subir ao céu e erguirei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado de Safon, o alto do norte, ao Monte Santo. O Monte Santo. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que ele não se conformou com o que já tinha, com tudo que Deus tinha dado para ele, que na verdade é muito. Ele queria estar acima de tudo. O que Lúcifer, o que aquele arcanjo realmente queria, era não ter ninguém por em cima dele. Ele queria estar em cima de todo mundo. Ele queria estar acima de todos, assentando-se no monte da congregação, que provavelmente era onde o Senhor congregava os líderes entre os anjos e arcanjos. No versículo 14 disse assim: Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornamei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, ele queria mais e mais e mais. Queria ser igual a Deus. Ele queria ser um co-rei, quer dizer, ter a mesma autoridade do próprio Deus Criador. E isso aí realmente é algo impossível, nós sabemos. Como poderia uma criatura que recebeu de Deus todos aqueles atributos, todos aqueles dons, toda aquela capacidade, toda aquela beleza, como poderia ser igual ao Criador? Por mais capaz que ele fosse, inclusive, irmão, aquele arcanjo, ele não participou da criação da Terra, de todo o universo. Mas sabe quem se participou? Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Cristo, Filho. Por isso, todo foi criado por meio dele e para ele. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, diz assim: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Então nós vemos que Cristo, Filho, ele participou da criação do universo. E tudo foi criado por meio dele e para ele. Na verdade, o desejo de Deus, irmão, é conceder todas as coisas para o Filho. Vamos ler então uma porção agora de Isaías capítulo 14, versículo 15, que mostra o que resultou de toda aquela ambição de esse arcanjo. Diz assim: contudo, as profundezas do Seol, da morte, foste precipitado, lançado forte no fundo do abismo. Senhor Jesus. A intenção principal desse arcanjo era nada mais e nada menos que derrubar a autoridade de Deus. Por esse motivo, ele fez tanto comércio e tantos negócios. Usou de violência, engano com os anjos e as pessoas, que a fim de conseguir realmente adeptos, seguidores, pessoas que se unissem a ele, né, em contra do intento de derrubar a autoridade de Deus.
Com isso conseguiu, inclusive, atingir, irmão, a terceira parte dos anjos e também das criaturas pré-adâmicas. Todos estes ficaram a seu favor, porque foram seduzidos. Então, ele é o sedutor do mundo inteiro. Ele tem uma arma que é poderosa. E ele sabe usar, que é seduzir as pessoas. Principalmente, seduzir aos servos de Deus. Seduzir com fama, seduzir com ganhos, com lucros, seduzir com poder. E isso, irmãos, sabemos que é o engano de Satanás. Vamos fugir de toda a sedução do inimigo. Ele conseguiu enganar todos. Ele conseguiu enganar porque essa é a capacidade incrível que ele tem. Por isso, irmão, nunca devemos subestimá-lo. Vamos fugir de toda sedução do inimigo. Vamos lembrar a porção que lemos no início, 2 Coríntios 11, que diz assim: porque não ignoramos as suas maquinações. Por quê, irmão? Porque, diz no versículo 10, para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós. Senhor Jesus, só existe um Deus, só existe uma autoridade nesse mundo. Mas Satanás, ele tem um intento até hoje, é derrubar a autoridade de Deus, é usurpar a autoridade de Deus. O que então ele estabeleceu nesse mundo que nós vivemos é uma autoridade ilegítima. E apesar disso, irmão, esse arcanjo, ele usurpou, né, a autoridade que Deus lhe tinha dado antes da sua rebelião, né? E essa autoridade Deus tirou dele, mas hoje ele conseguiu usurpar, né? E isso nós vemos no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9 disse: e disse-lhe: tudo isto te darei se postrado me adorares. Mas o versículo 10 diz que então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ó Senhor Jesus. Versículo 11 diz: então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Esta porção, amados irmãos, da palavra aqui, mostra que toda a autoridade dos reinos deste mundo e a sua glória podem ser entregues, podem ser dadas a quem Satanás quiser, a quem Satanás desejar. Por quê? Porque ele sabe fazer negócio, ele sabe comerciar, ele é comerciante, ele dá algo em troca de outro, ele oferece, seduz com aquilo que a pessoa deseja, almeja, e ele oferece em troca de algo. Não esqueça que isso é em troca de algo. Então, disse aqui que ele fez a mesma proposta para Jesus. Ofereceu a glória daquele mundo, levou para o mais alto e mostrou todo, né, o reino desse mundo e a sua glória. E ofereceu em troca de uma só coisa: glória e todos o reino, sucesso, fama, autoridade daquele reino, em troca de uma só coisa: em troca de postrar-se diante dele, dobrar os joelhos, se curvar. Significa adorar, servir, seguir a ele. Misericórdia. Mas sabemos que o Senhor Jesus, ele não aceitou aquela proposta. Inclusive em Lucas, capítulo 4, versículo 5, mostra também essa mesma situação. E disse assim: então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num realce todos os reinos do mundo. E no versículo 6 disse assim: e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos,
porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olha só que expressão. Aqui, não somente ele oferece a glória e os reinos desse mundo, mas disse que lhe foram entregues, ele conseguiu ganhar de alguém entregou para ele, né? Fazendo, olha a multidão dos seus comércios, o sucesso das suas contratações, dos seus comércios, né? Mas o mais impressionante aqui, irmão, essa frase que ele disse: porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olha a arrogância, olha a rebeldia desse arcanjo contra Deus. Olha o orgulho dele. Aqui, nessa expressão, nós vemos a arrogância e a rebeldia desse arcanjo contra Deus. No versículo 7 ainda disse: se tu me adoras, será toda tua. Olha a oferta, olha a proposta, olha a negociação. Te dou em troca disso. Se tu me adorares, será toda tua. Mas versículo 8 disse, respondendo-lhe Jesus: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus sabia que se ele se prostrava diante daquela oferta, daquela proposta, ele ia ter que servir a Satanás. Ele sabia, como homem, Jesus, ele sabia muito bem que se caía naquela tentação, naquela sedução e adorasse ao diabo, estaria sujeito a ele e teria que servir, né, sob a sua autoridade. Mas, irmão, Deus é o único ao que nós devemos adorar. Nós não vamos cair em tentações do inimigo. Vamos nos cuidar das suas ofertas, das suas propostas. Amém? Somente adoremos ao Senhor, pois Ele é a autoridade máxima em todo esse universo. Somente a Ele dobramos o nosso ser, o nosso joelho. Somente perante Ele nos prostramos. Somente a Ele damos toda adoração e todo culto. Louvado seja o Senhor.